Bom, você me perguntou do começo da paixão pelo jornalismo, do beijo, né, pelo jornalismo. Isso começa muito pequeno, a gente brinca, eu e minha irmã somos jornalistas e a gente brinca que pai e mãe são sempre exemplos, ou para você seguir fielmente ou para você negar completamente. Eu tenho dois pais na área técnica, né, um pai engenheiro, uma mãe professora na área tecnológica e, portanto, os dois filhos saíram da área de humanas para negar completamente a formação dos pais, né? Dois jornalistas e o jornalismo surgiu na minha vida. Acho que quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui fazer técnico de eletrônica no Cefet-RJ, que foi uma escola de vida mesmo, e eu sou muito fã daquela escola e muito grato por ter estudado lá, por ter tido uma realidade de uma faculdade federal ainda no segundo grau, mas também serviu para que eu entendesse que eu não queria ser engenheiro, apesar de ser técnico de eletrônica e não saber consertar, nunca ter consertado sequer um videocassete, que na época existia videocassete, hoje em dia não existe mais. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, fui para a UF, Universidade Federal Fluminense, primeiro querendo ser repórter de televisão, acho que, né, e trabalhar em jornal. Acho que a gente entra na faculdade com aquele sonho do jornalismo clássico, que é uma coisa que está acabando. O jornalismo impresso, o de TV ainda existe, mas o jornalismo impresso está acabando, até porque nós temos uma mudança econômica da profissão, as redações estão mais enxutas e eu participei na onda, né, do começo das assessorias de imprensa dominantes, né, como uma nova ferramenta de comunicação. E foi nesse período que eu chego à FINEP, ali no ano de 2008, passei no concurso público da FINEP, um concurso para jornalista da FINEP, e eu tive na faculdade uma cadeira de jornalismo científico só, 6 meses só. E mal sabia eu que eu trabalharia com isso, né, agora estou fazendo 8 anos que trabalho com isso, e como é importante o jornalismo científico e como as instituições ainda não dão valor a ele, porque, de fato, é toda a cadeia que foi descrita anteriormente, nós não temos uma educação de base que privilegia a ciência, portanto, o jornalismo também não privilegia a ciência, as próprias editorias de ciência estão muito fracas. O jornal o Globo, por exemplo, acabou com sua editoria de ciência, hoje ela está dentro de Sociedade. Mas foi aí, né, com a assessoria de imprensa e com a divulgação de uma empresa pública como a FINEP, com a importância da FINEP, a principal agência de fomento do país, né, a principal agência pública de fomento à ciência do país, que eu pude entender a importância do jornalismo científico. E a importância exatamente de você usar estratégias de linguagem, estratégias de comunicação para que as pessoas consigam entender ciência. Às vezes o cientista mesmo, de acordo com terminologias ou com uma forma própria de expressão, não consegue se fazer entender. E o jornalismo científico, ele faz essa mediação entre dois mundos que ainda estão muito distantes, mas que eu espero que a educação de base consiga aglutinar, agregar e fazer beijar ainda no comecinho do processo. Agora, em paralelo, né, eu também sou apaixonado por cultura popular, né? Eu brinco que até às 18 horas o Fábio Torres trabalha e a partir das 18 o Fabato vai pesquisar a cultura popular. E eu também tenho um livro na área de cultura popular, tenho 5 livros sobre carnaval carioca, né, que é uma paixão minha completa, uma paixão aí de pai e mãe que fomentaram essa paixão, porque os meus pais desfilavam numa escola de samba do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente, né, de Padre Miguel, e eu, moleque, assistia os dois desfilando e achava aquilo muito bacana, bonito, uma manifestação única, como é o Carnaval do Rio de Janeiro, que a gente tem que ter muito orgulho de existir, como todos os carnavais em todos os estados, como aqui na Bahia tem um carnaval maravilhoso e nós temos que fomentar a cultura popular e os valores populares. E eu fui pesquisar, me formando já, fui pesquisar muito essa parte de carnaval também, é uma carreira totalmente paralela à carreira de cientista, né, a carreira de jornalista de ciência, e me encantei, e aí lancei 5 livros nessa área. Tenho também um romance com uma jornalista que trabalha lá na FINEP comigo, a Vera Marina, conhecida do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu e a Vera trabalhamos juntos e a Vera, durante muito tempo, foi assessora do ministro Renato Archer, trabalhou como assessora da FINEP, é uma das grandes figuras de divulgação científica do Brasil, Vera Marina da Cruz e Silva, alguns conhecem como Vera Ritter também, né, foi o primeiro nome dela antes de se separar, e do primeiro marido.
E a Vera e eu fizemos um romance, né, chamado Louvre Rivoli, Estação Partida, né, é mais uma vertente aí, quer dizer, a carreira de jornalista ligada à ciência, um jornalista também que escreve sobre cultura popular, e agora a gente pode brincar que nós somos romancistas também. Lançamos esse livro em novembro de 2015, foi um momento muito especial nas nossas vidas. Então assim, eu fico me equilibrando entre duas carreiras, né, a carreira do jornalista que trabalha com ciência e a carreira do jornalista que pesquisa cultura popular. Sei como ciência e cultura ainda não são prioridade nesse país. E é por isso que eu acho que eu estou ainda no Brasil do sonho, né? No Brasil que ainda pode ser, mas que ainda não é, e que eu espero que a partir da educação, colocando cultura e ciência, e claro, saúde, todas as questões básicas de uma nação, mas fundamentalmente atrelando ciência, atrelando cultura, fazendo com que os jovens possam pensar, com que os jovens possam relacionar conteúdos e não apenas decorar para uma prova, por exemplo, fazendo com que na escola de base os futuros cientistas já aprendam a mexer para que a cultura de garagem, a cultura do empreendedorismo definitivamente invada as escolas. É na escola que está o segredo para que a gente dê uma virada nesse país, sem dúvida alguma. É educação, e isso não é papo para a gente falar assim, todo mundo fala isso, é educação mesmo. A gente não investe em educação de base, a gente não conseguiu tornar tangível, tornar tátil a ciência e a cultura desde a pré-escola. E é lá que o caminho tem que começar. Não sei, a gente fica vendo algumas palestras aqui, essa coisa da paz no Brasil, a gente gostaria sempre da paz do mundo, a matéria de que finalmente o mundo entrou em paz, que as religiões finalmente conversem. Isso é muito, talvez, etéreo e difícil, mas eu acho que fundamentalmente, vamos falar de Brasil, eu acho que a matéria que a gente ainda não fez foi exatamente isso. A educação finalmente não foi barganha, não foi discurso. Finalmente nós investimos em educação e fizemos com que pela educação o grande Brasil, que já é grande, mas ainda não sabe, finalmente se reconheceu como grande. Eu acho que o título da matéria é Brasil, chega de país do futuro, finalmente chegamos ao presente.